Pessoal, ainda não acabou. A Paramount não desistiu de comprar a Warner e a empresa oficializou uma oferta para adquirir a Warner de forma hostil. E vamos passar limpo tudo isso, vamos entender o que está acontecendo nesse vídeo, quais são as reais chances da Paramount realmente virar a mesa e comprar a Warner, e também vamos falar sobre a situação da Netflix. Porque o CEO da empresa, o Ted Sarandos, disse que não está preocupado com a situação da Paramount. E, inclusive, foi revelado que ele já conversou com o Donald Trump, que é um dos grandes obstáculos para que a compra pela Netflix realmente saia. Muito bem, gente, tem muito assunto nesse vídeo. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes de começar, muito obrigado, um grande salve para todo mundo que virou membro a partir de domingo por causa da live que a gente fez com o Ei Nerd. Essa live estava muito legal e ela está disponível aqui no arquivo da Batcaverna para quem é membro. Então, se você quer virar membro, né, você vai ter acesso a essa live e todas as outras lives que a gente fez ao longo do ano. Um grande salve para os membros Rive, Alcides Júnior, Caleb Calisto, Asa Noturno Animador, e Ryan Fabrício, que pediu também para dar um salve pro pai dele. Muito obrigado, galera, que acompanha a Batcaverna e que é membro. Vocês ajudam demais aqui o canal a se sustentar e ter vídeos especiais. Beleza, agora sim vamos conversar um pouco sobre a situação da venda da Warner. Só lembrando que de quinta para sexta-feira foi oficializado que a Netflix iria para a última rodada para comprar a Warner. E a Paramount, já na quinta-feira, tinha se mostrado completamente contra do jeito que ocorreu esse negócio. Eles publicaram uma super, hiper, mega nota repudiando o que aconteceu, pedindo quase uma abertura de um inquérito dentro da própria Warner para ver se os interesses da empresa realmente estavam sendo atendidos ao aceitar a oferta da Netflix. É que na cabeça da Paramount, a oferta deles é muito melhor do que a da Netflix. Bem, passou sexta, veio sábado, a gente teve a nota da Netflix, teve toda a repercussão no final de semana em Hollywood da possível compra da Netflix. Os sindicatos reclamaram, pessoas próximas do presidente dos Estados Unidos reclamaram, se instaurou um caos de preocupação em Hollywood, a preocupação de que a longo prazo esse negócio poderia colapsar toda a indústria do cinema, por causa do modelo de negócio da Netflix. Muito bem, aí a gente chega na segunda-feira e a Paramount faz a sua investida, o seu plano desesperado para tentar virar a mesa. Eles oficializam uma proposta hostil. O que é uma proposta hostil? É quando você vai com um dinheiro diretamente nos acionistas. E geralmente uma oferta hostil não é uma coisa bem vista no mundo dos negócios, mas é uma coisa que acontece. Você faz uma oferta tão alta que os acionistas vendem suas ações e aí a empresa que compra as ações diretamente dos acionistas, eles ganham o poder de decidir o que fazer com a empresa. E aí, consequentemente, como eles têm maioria na hora de voto e tudo mais do board em geral ali da empresa, eles só ali transferem a empresa. Na prática, quando você faz uma aquisição hostil, você está comprando a empresa. Só que aí você está comprando de alguém meio que contra o que a empresa quer, sabe? E além disso, a Paramount adotou uma estratégia para comunicar totalmente o que está acontecendo. Ela realmente abriu a proposta dela. A intenção da Paramount é tentar mostrar nesse momento que vender para Netflix pode resultar no fim do cinema e que vender para Paramount as coisas vão continuar como estão. A Paramount está adotando essa estratégia de comunicação, que me parece uma boa estratégia para quem está desesperado. Dentro dessa estratégia, eles lançaram um site só para comparar as propostas da Netflix e da Paramount. E ali no site você tem essa tabela comparando item por item da proposta da Netflix. E esse site até se chama, né, uma Hollywood mais forte, Stronger Hollywood. É tudo isso de acordo com essa estratégia maluca, desesperada deles. Então, vamos ver a tabela da Paramount, item por item. O primeiro item aqui é o escopo. É o que abrange a proposta da Paramount. A proposta da Paramount é de comprar 100% a Warner.
enquanto que a proposta da Netflix é para comprar só o pedaço do estúdio e dos streams, que é aquilo que a gente já sabia, a gente já tinha falado semana passada. O segundo item é a oferta em dinheiro, que é onde está o grande pulo do gato da Paramount. A Paramount está deixando bem claro aqui, ó, que ela vai fazer uma oferta de $30 por ação e ela é em dinheiro. A proposta da Netflix é $23,25 por ação. Ou seja, a proposta em dinheiro da Paramount, ela é 30% maior. É só que a proposta da Netflix, ela não se resume a apenas dinheiro. Tem uma parte adicional que é em ações da própria Netflix, que é $4,5 por ação da Netflix. Nesse caso, esse valor aí das ações, eles iriam dar no valor total para fechar aquele valor de $72 bilhões que foi anunciado. Se você soma os dois pontos da oferta da Netflix, isso dá um total de $28,75 por ação. E a da Netflix é só $30 por ação em dinheiro. Então, quando você chega aqui, a oferta não tem assim tanta diferença de valor. O que o site da Paramount argumenta é que é muito mais negócio, muito mais segurança, dá tudo em dinheiro. Mas o valor final, o que fica no papel ali, é 4% de diferença. Não é tudo isso que eles estão falando. Além disso, na internet, circulou que a proposta da Paramount seria de $108 bilhões. E aqui entra o outro pulo do gato da proposta da Paramount. Porque o valor da proposta não é $108 bilhões. É o que o pessoal do negócio aí chama de valuation, que é quando você soma todos os assets que tem ali dentro da empresa. Como a Paramount está fazendo uma oferta por toda a Warner, 100%, nesse caso eles contam o valor de mercado das empresas de televisão da Warner, que não está na proposta da Netflix. Essa é a diferença. É por isso que apareceu esse número aí dos $108 milhões. Mas na prática não faz nenhuma diferença, $108 milhões e o valuation da proposta da Netflix ser de 83, porque a Netflix está comprando metade da Warner. É claro que o valuation vai ser menor, mas o valuation não vale nada. O valuation é o quanto que vale na teoria total, sabe? Se você pegar tudo e somar. Mas na prática, o que realmente importa é o dinheiro. E a proposta da Netflix é 72 bilhões. E a proposta da Paramount é de 77. A outra vantagem que a Paramount está falando que tem é que para finalizar essa compra, ia ser muito mais rápido. Eles ali estimam que em um ano, tudo iria já acontecer. Enquanto que na proposta da Netflix, é no mínimo 1 ano até 1 ano e 6 meses. E isso cria uma certa incerteza, mais tempo é pior. E assim, só pra gente entender, por que a proposta da Netflix leva mais tempo de transição? É porque para essa proposta ser finalizada, primeiro a Warner tem que se dividir. Ela não se dividiu ainda. Esse negócio de comprar metade da Warner, o streaming e o estúdio, isso só vai ser possível quando eles executarem o plano do Zaslav de dividir a empresa. E isso está programado para acontecer em abril, maio do ano que vem. É por isso que a proposta da Netflix tem que se esperar 4, 5 meses até as coisas acontecerem. É só por isso que a proposta da Netflix demora mais tempo para ser executada. Não tem nada a ver que é porque é a Netflix que tem mais chances de dar errado. O tempo de avaliação é o mesmo para as duas empresas. Mas como a proposta da Paramount já dá para começar hoje, claro que eles iriam ter uma vantagem de tempo. Mas isso eles não estão contando aqui no site da Paramount. Entenderam como tem muitas minúcias aqui nessa narrativa criada pela Paramount? E no final, o último item da categoria é o comprometimento regulatório, que a Paramount diz que vai garantir que as coisas realmente vão acontecer, enquanto que, segundo eles, o comprometimento da Netflix é o básico. Só que é o básico que também conta uma rescisão de $5 bilhões. Isso eles não falaram, E beleza, realmente, a proposta da Paramount tem coisas que são melhores que a proposta da Netflix. Mas tem um ponto que eu acho que é o grande diferencial e que faz a proposta da Netflix ser melhor. É que a Paramount está comprando toda a Warner por 77, 78 bi. E a Netflix está fazendo a oferta de metade por 72. Pô, proporcionalmente, a proposta da Netflix é muito maior. Porque depois, esses acionistas vão ter a empresa que vai sobrar
E vão também poder vender por um outro valor, que com certeza vai valer 5, 8 ou 10 bilhões. A gente está falando de canais internacionais muito conceituados. É só que a Netflix não tem nenhum interesse em ter esses canais. E vejam só, eu não tô me posicionando, eu acho que todo mundo é ruim, eu não quero que ninguém compre a Warner, mas a proposta da Netflix é proporcionalmente melhor do que a proposta da Paramount. Ah, mas um é em dinheiro e outro tem $4 por ação, mas são ações da Netflix, não são ações de qualquer empresazinha. Claro que tem uma flutuação no valor, mas não vai cair drasticamente o valor da ação da Netflix. E mesmo que caia, cara, é um incremento pequeno dentro do grande valor que eles já vão comprar. Eu não consigo ver toda essa vantagem que a Paramount está querendo dizer que tem. Hoje, se eu fosse acionista da Warner, eu iria rir dessa proposta da Paramount, porque a proposta da Netflix é muito melhor. O argumento que eu acho que eles tinham que estar usando é a questão da ameaça que a Netflix pode representar ao cinema. Eles até estão usando isso como argumento nessa campanha, nessa comunicação que eles estão fazendo, mas eu não sei o quanto que isso iria convencer os acionistas da Warner. A Warner tem 10 dias úteis para responder essa oferta da Paramount. E eu acho que eles vão recusar e vai ficar por isso mesmo. A Paramount está tentando desesperadamente fazer um movimento que eu acho que não vai dar em nada. A não ser que eles aumentem substancialmente essa oferta. Ao invés de dar $30 por ação, eles dão 35. Bem, aí sim, eu acho que poderia ter uma virada de mesa. Mas com a diferença de 4, 5 bilhões de dólares, que ok, é 5 bilhões de dólares, é bastante, mas eu acho que não é o suficiente para convencer os acionistas da Warner, porque é pela metade da Warner, não é por toda a Warner. O quanto que a proposta da Paramount teria que aumentar para que proporcionalmente fosse mais vantagem a Warner aceitar a proposta da Paramount? Assim, eu acho que teria que aumentar em uns 20, 30%, de verdade. É o que a gente falou, o valuation da proposta da Netflix é 83, e eles vão pagar 72. É um número muito próximo do número dos sonhos, do total da metade da Warner. O valuation da proposta da Paramount é 108, e a proposta é de 77, 78. Olha o tanto de espaço para chegar no preço ideal dos sonhos do total da empresa. Na teoria, tinha que subir 20 bilhões, no mínimo, para que a proposta seja comparável com a proposta da Netflix, mesmo sendo um valor menor. Não sei se eu deixei bem claro, porque eu sei que parece meio loucura dizer que a proposta, que é um número maior, vale menos do que a outra. O ponto todo, nesse momento, é que eu acho que a Paramount, ela até pode subir esse valor. Eu não sei porque eles já não vieram com um valor maior, sabe? Porque nesse momento, essa proposta de hoje é basicamente a proposta de quinta-feira. A grande diferença da proposta, que quando você vai vendo os detalhes ali, é que um dos investidores saiu, que era a empresa chinesa Tencent. E também foi revelado, né, todas as empresas que estariam financiando a proposta da Paramount. Mas beleza, vamos entender agora o lado da Netflix depois dessa reação bem exagerada da Paramount. 2 pontos. O CEO, Ted Sarandos, ele falou que já esperava por isso, então não é nenhuma surpresa a essa proposta hostil da Paramount. No próprio final de semana surgiu a especulação que a Paramount poderia fazer uma proposta hostil, como de fato se confirmou. O CEO da Netflix segue super confiante que o negócio vai sair, e também saiu essa notícia que essa sim surpreendeu, de que o Ted Sarandos se reuniu com Donald Trump em novembro, ou seja, antes das propostas terem sido aceitas e tudo mais. Mas nessa conversa, pelo que deu para entender, parece que o Donald Trump sim vai ser um obstáculo, mas não é um obstáculo totalmente impossível de ser superado. E bem, ainda tem a questão da Netflix comprar e o medo de Hollywood, né, de ver o império desabar porque a Netflix comprou e vai ser o fim do cinema. Nesse ponto, o Ted Sarandos, ele deu um exemplo, que se o negócio tivesse acontecido no ano passado, todos os grandes filmes da Warner esse ano teriam saído normalmente no cinema. E aí ele citou Sinners, Superman, Minecraft, Weapons. Ele disse que seria exatamente como foi com a Warner esse ano. Só que assim, óbvio que ele ia falar um negócio desse. Aquela frase protocolar, né? Aquela frase pra ninguém ficar desesperado e começar a vender a ação da Warner e da Netflix. O ponto todo nesse momento é o quanto que você confia nessas declarações. Porque é exatamente o que o James Cameron falou. Eles vão prometer fazer um monte de coisas, vão dizer que vai ficar tudo igual, eles vão dizer que a HBO vai ser separada da Netflix, eles vão falar tudo isso. Mas a gente confia nisso ou não? A longo prazo, quando todo o processo
de compra estiver definido, todas as coisas regulatórias tiverem sido superadas, eles vão continuar fazendo isso? Aí essa é a dúvida. Ou você confia no discurso dele nesse momento, ou você não confia. Eu sou muito cético em confiar nesse discurso. Ok, num primeiro momento, vai manter HBO Max? Acredito. Todos os filmes vão sair no cinema e vão ter janelas de 1 a 2 meses. Acredito. Eu só não acredito que eles vão fazer isso pro resto da vida. Em 2030, 2031, 2032, é ali que mora o perigo. Todo mundo preocupado nesse momento não tá preocupado com amanhã, tá preocupado com o dia depois do amanhã. E nesse ponto, eu acho que a única coisa que a Netflix realmente pode fazer é dar garantias. Sei lá, é assinar contratos com as redes de cinemas dizendo que vai fazer isso por 10 anos. Esse tipo de ação que eu acho que faria algum tipo de diferença, né, nesse ceticismo que Hollywood tem com a própria Netflix. Agora, a gente também tem que colocar o outro lado, o lado da Netflix. A tal da transição que o Ted Sarandos falou, ela existe. Talvez ela seja inevitável mesmo. Talvez seja uma luta perdida. E não é como se a Netflix fosse o inimigo da arte. Talvez até seja um pouquinho. Porque, na prática, ela já apoiou projetos que nenhum outro estúdio deu. O grande exemplo aí que a gente pode dar é o Pinóquio do Del Toro. Guilherme Del Toro, um diretor do primeiríssimo escalão de Hollywood, queria fazer o filme do Pinóquio em stop motion, foi em diversos estúdios, nenhum quis dar dinheiro pra ele e a Netflix quis. Nesse caso aqui, quem foi contra o cinema? A Netflix ou os outros estúdios? Eu tô falando isso não porque eu sou a favor da Netflix, tá? Não gosto da Netflix, mas muito mais pra mostrar o quanto que esse cenário é extremamente complexo. Essas pessoas estão querendo comprar a Warner porque a Warner vai dar dinheiro a longo prazo. No final do dia, é quem vai ganhar mais dinheiro. Talvez as consequências da Netflix comprar sejam muito grandes, ou talvez não sejam. O que eu quero dizer é que realmente é uma coisa muito complexa que ninguém sabe a resposta. É difícil dizer também que é o fim do cinema, cravar é o fim do cinema, porque pelo menos para mim, eu acho mais importante que projetos tipo o do Pinóquio saiam de alguma forma do que você deixar só os estúdios que querem lançar os projetos no cinema e você excluir a chance de um filme como Pinóquio existir. É por isso que eu não sei, é por isso que eu também fico dividido. Talvez o exemplo do Pinóquio seja o único exemplo a favor da Netflix. Talvez. Talvez tenham acontecido os outros exemplos a favor da Netflix. Talvez, no fundo, a Netflix só se importe com conteúdo. Por que eles deram dinheiro pro Pinóquio? Não porque era um filme arte, mas porque era um filme do Del Toro que eles poderiam usar pra vender e conseguir mais assinantes porque tinha Del Toro. Usou o nome do Del Toro a favor, sabe? Não foi pela arte, foi pela consequência do filme ser assinado pelo Del Toro. Tem tudo isso no meio. Eu continuo achando que o melhor dos mundos nesse momento era ficar tudo igual, deixa sair a compra da Netflix e lá na frente veta, a Warner ganha 5 bilhões e acabou, fica por isso mesmo. Esse pra mim era o melhor cenário. Como eu acho que não vai acontecer, o que resta é esperar a boa vontade da Netflix e que eles realmente cumpram as palavras que eles estão dizendo. Essa promessa do Ted Sarandos, né, de vai ficar tudo igual, vai HBO Max, é cinema e tudo mais, período exclusivo pro cinema, é uma promessa alta. Uma promessa que eu espero que ele cumpra, não em 2026, 27, mas em 2030, 31, 32 e por aí vai. Enfim, gente, esse é o cenário atual. Não acredito que a Paramount vai dar uma virada de mesa, a não ser que aumente essa proposta aí. Quanto aos possíveis processos regulatórios com a Netflix, isso a gente vai ter que ver. Mas me parece possível que saia, mesmo com o Trump sendo, né, contra no primeiro momento. E galera, agora é a vez de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês estão ligados? Dá-lhe descer. E esse foi o vídeo das novidades envolvendo a compra da Warner. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.